Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo já a sexta semana do tempo pascal e é preciso que a cada instante, quanto mais o tempo vai passando, mais nós redescobramos a alegria do ressuscitado em nossa vida, em nosso caminho. Ele que nos ampara, Ele que cuida de nós, Ele que jamais nos abandona. Há momentos na nossa vida em que nós passamos por situações difíceis, em momentos em que nos questionamos sobre o sentido de muitas coisas. Assim aconteceu certa vez com um jovem. Gosto sempre de trazer algumas histórias, embora essa história seja apenas uma metáfora, mas ela nos ajuda a entrar no espírito daquilo que a liturgia nos apresenta hoje. Esse jovem, ele andava bastante angustiado, havia perdido o sentido de muitas coisas. E um dia, ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não aguento mais, eu só tenho tristezas, os meus momentos de alegria são tão poucos. E então o Senhor, naquele amor de pai, diz assim: filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar duas caixas, uma caixa da cor cinza, e nesta caixa você vai depositar todas as tuas tristezas, e uma outra caixa da cor azul. Nesta caixa azul você vai colocar todas as tuas alegrias. O jovem ficou contente com este cuidado do Senhor e começou a agir assim todos os dias. Quando ele enfrentava momentos de tristeza, de solidão, ele abria aquela caixinha cinza, sem olhar muito o que tinha ali dentro, e jogava as tristezas lá. Quando ele vivia algum momento de alegria, ele colocava naquela caixinha azul. Certo dia, curioso, ele pensou assim: nossa, a caixa cinza deve estar muito pesada, porque são tantas tristezas. E ele, quando pegou aquela caixa, percebeu que a caixa estava bem leve. Ele achou estranho, falou: vou verificar a caixa azul. Na hora que ele foi erguer a caixa azul, estava pesada, ele nem conseguiu erguer. Curioso, ele resolveu olhar melhor a caixa cinza e ele percebeu que a caixa cinza não tinha fundo. E ele já reclamou: mas Deus, o Senhor me deu uma caixa que não tem fundo? Deus sorriu e disse assim para ele: filho, dá uma olhadinha melhor. E quando ele olha para aquela caixa, bem na verdade ela não tinha fundo, porque todas as coisas que ele colocava ali caíam diretamente no coração de Deus. E então ele disse assim: Senhor, mas eu tive poucos momentos de alegria, como pode a caixa da alegria estar tão pesada? E Deus diz assim: filho, justamente porque todas as tristezas que você depositou na caixa cinza caíram no meu coração e eu as transformei. Dá uma olhadinha lá na caixa azul. E quando ele abriu aquela caixa azul, ele percebeu que todas as tristezas dele também estavam ali, mas transformadas em alegria, junto com os momentos de alegria. E naquele instante ele percebeu: tudo aquilo que ele depositou no coração do próprio Deus, e Deus transformou, e Deus fez com que a alegria se multiplicasse. Meus amados, esta alegria chama-se Espírito Santo. O Espírito que nos conduz à alegria, que nos recorda que nós não estamos jamais desamparados e nos faz descobrir as verdades até mesmo da nossa fé. Hoje na liturgia, nós vemos aquela cidade da região da Samaria cada vez mais feliz e sendo contagiada pelo testemunho daquele jovem cheio de Deus chamado Felipe. Aquelas pessoas gostavam de escutar Felipe, ficavam maravilhadas com os milagres que ele realizava em nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, esta experiência primeira da comunidade de Samaria ainda era muito superficial. Eles estavam vendo somente as coisas espetaculares, e não é assim que Deus age. Deus age na simplicidade do dia a dia, quando então nós depositamos a cada instante a nossa vida diante dele.
A igreja, então, olha aqui a experiência da comunhão eclesial. A igreja, comunidade apostólica, envia Pedro e João àquela comunidade para perceber este caminho bonito que eles estavam vivendo. Esta comunidade que já havia sido batizada em nome do Senhor Jesus Cristo a partir da pregação de Filipe, mas que ainda precisavam de uma força para viver mais profundamente a sua adesão a Cristo. E então Pedro e João impõem as mãos sobre aquela comunidade e eles recebem o impulso do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que agora faz com que eles não fiquem apenas se maravilhando com as coisas externas, mas que eles acolham e vivam a Jesus Cristo de modo profundo. E viver a Jesus Cristo de modo profundo significa não ter medo dos momentos de provação, não ter medo dos momentos de tribulação. Significa amar de maneira plena, amar de maneira total. E então hoje no Evangelho, Jesus está pedindo para que observemos o mandamento, e o seu mandamento é verdadeiramente o amor. E quando vier o Espírito da verdade, aqui no Evangelho de São João, o Espírito identificado como o Paráclito, ou então em outras palavras, o Consolador, o Defensor, ele revelará toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, que nos faz caminhar com Cristo, que nos faz termos consciência de que nós de fato não estamos sozinhos. Jesus mesmo vai dizer, ele está dirigindo esta palavra aos seus discípulos já nos últimos dias de sua caminhada aqui nessa terra. Ele está dizendo para estes que vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar desamparados, eu não vos deixarei órfãos. Com o Pai, Ele enviará o Espírito da verdade, este impulso que revela o sentido de todas as coisas. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós queremos pedir então também a Deus esta graça. A graça de nós desde já começarmos a experimentar a força do Espírito Santo na nossa vida, para que nós em Cristo Jesus redescobramos a alegria. De repente, depois de todo esse tempo, já faz 2 meses que nós estamos celebrando de forma restrita, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão, às vezes, com a paciência já bastante provada, estão enfrentando momentos de perseguições. E aqui é o tempo em que o Senhor diz: coloca todas estas tristezas, dificuldades, momentos difíceis no meu coração e deixa que eu te envie o Espírito, que é o Espírito da verdade, que vai mostrar que o meu amor é que conduz todas as coisas. E assim não tenhamos medo. E assim, como Pedro nos recorda na segunda leitura, santifiquemos Cristo Jesus em nosso coração através do nosso modo de viver a fé. Pergunto, meu irmão, minha irmã, será que Cristo tem sido santificado através do teu modo de viver a fé? Será que Cristo tem encontrado espaço realmente na tua vida? Será que você tem permitido que todo o teu ser seja permeado pela presença do ressuscitado? E com isso eu trago algumas características que hoje a segunda leitura nos apresenta de quem está cheio da presença de Cristo em sua vida. Primeiramente, então, santifica Cristo Jesus em seu coração, ou seja, decide-se a cada instante por viver do mesmo modo como Cristo viveu. Segundo ponto, dá provas de esperança quando questionado, e mesmo no silêncio testemunha essa esperança, mas testemunha de um jeito diferente. Quando então nos questionam do porquê da nossa fé, do porquê de nós crermos, então quem está cheio de Cristo responde não com xingamentos, não com agressividade, mas responde com mansidão, responde com respeito, responde com boa consciência. Eu sempre gosto de recordar o seguinte: quem tem convicção da sua fé não precisa querer convencer o outro pela força das muitas palavras, porque o seu testemunho convence. Se você é católico inteiro, convicto, você não precisa ficar xingando, brigando com os outros, porque o teu testemunho de fé fará isso.
Mas mesmo assim, meus irmãos, isso não nos priva das provações. Haverá perseguição, haverá tribulação, mas olha o que Pedro está nos dizendo na segunda leitura: é melhor sofrer por praticar o bem do que sofrer por praticar o mal. Aí alguns até podem dizer assim, mas parece que quem faz o mal não sofre. Cedo ou tarde sofrerá as consequências dos seus atos. Aqueles que fazem o bem também sofrem. Tem momentos de lágrimas, momentos de provação, mas nem por isso vão deixar de praticar o bem. Cito o exemplo de um grande profeta dos nossos tempos, um homem muito de Deus e que recentemente sofreu muitas perseguições. Em São Paulo nós temos um sacerdote já bastante experiente, Padre Júlio Lancelotti. Recentemente, Padre Júlio Lancelotti, em uma de suas missas, ele fez uma prece pela comunidade LGBT. Ele que cuida das pessoas de rua, cuida também de pessoas que vivem situações dolorosas pelas próprias opções de vida, enfim. E ele foi perseguido, ele foi xingado, falaram mal, falaram muitas coisas contra esta prece que ele fez. E ele justificava da seguinte forma: o próprio Senhor Jesus, em muitos momentos, escolheu os pecadores, rezou pelos pecadores, porque acima do pecado existe um ser humano. E nós não podemos medir as pessoas pelas suas escolhas, pelas suas opções. Nós não podemos dizer este vai para o inferno, este vai para o céu. Quem somos nós para dizermos isso? E então sim, podemos sofrer as perseguições como ele sofreu, mas nem por isso ele disse, vou deixar de rezar. Não, ele disse, eu vou continuar rezando, eu vou continuar cuidando. Por quê? Porque eu sou um servo de Jesus Cristo e foi assim que Jesus viveu. Isto é ser cheio do Espírito Santo, isso é não ter medo das provações. Por isso que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que neste dia e a cada dia da nossa vida, nós realmente possamos testemunhar a nossa fé. Santifique o Senhor através do teu modo de viver a fé dentro da tua casa. Não queira converter os outros a partir das palavras, mas converta a partir do teu testemunho. Não queira descarregar nos outros as tuas amarguras. Coloca tudo no coração de Deus e Ele as transformará em alegria, em esperança. Não tenha medo de sofrer, até mesmo dentro da tua casa, por fazer o bem, por cuidar daqueles que às vezes nem vão te agradecer, por estar perto das pessoas que às vezes não gostariam que você estivesse por perto, mas pelo menos você está fazendo a tua parte, você está observando o mandamento maior de Deus, que é o amor. E cuidemos para que não fiquemos extasiados diante dos milagreiros que nós temos aí no mundo, porque o único que faz milagre verdadeiramente é Cristo, e somente aquele que caminha com a única igreja de Cristo é que em nome do Senhor Jesus pode realizar sinais e prodígios na vida de todos aqueles que com fé buscam o Senhor. Lembremos sempre, com isso eu finalizo, do exemplo da caixinha. Hoje o Senhor está entregando para você 2 caixas, uma cinza e uma azul. Coloca tristezas nesta caixinha cinza e elas vão chegar no coração do próprio Deus e serão devolvidos a você como alegria, como graça, como presença do Espírito Santo. Peçamos então ao Senhor esta bênção em nossa vida. Senhor Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos para que possamos observar verdadeiramente a Tua palavra, para que evitemos toda situação de mal, para que o nosso agir seja para o bem, para o amor, para que acolhamos a Tua palavra, sejamos conduzidos pelo Espírito na certeza de que não estamos sozinhos, e para que a nossa vida, através de gestos de mansidão, respeito, de consciência de fé, conduzam pelo nosso testemunho as pessoas ao Teu coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ficamos em